Estamos aqui hoje falando sobre deficiência intelectual, síndrome de Down, e a gente tem o prazer de estar com uma convidada, que é a Beatriz Pavel, que é psicóloga. Oi, Beatriz. Síndrome de Down tem grau? É uma pergunta e normalmente as mães já chegam querendo saber, meu filho, qual é o grau? Na realidade, eu sei que muitas vezes vocês chegam vindo com essa pergunta feita pelo médico ou conversado com alguém, mas na realidade síndrome de Down não tem grau. O que tem grau e que a gente vai acompanhando com a estimulação e com a convivência é o comprometimento intelectual. Então, uma criança, se bem estimulada, se ela tiver um bom acompanhamento em casa, se não houver uma superproteção, se a criança tiver uma personalidade mesmo que se impulsiona a buscar as coisas, a gente percebe que na realidade a estimulação e a própria criança tem um desenvolvimento um pouco melhor. Eu digo que é um tripé, Léo, estimulação em casa, estimulação numa instituição especializada e a personalidade da criança. Bia, você falou sobre personalidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem essa ideia de que a pessoa com deficiência não tem esse foco da personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem experiência, né, Léo? E quem tem já o filho com uma certa idade já percebe que eles têm a decisão, eles têm a personalidade, eles escolhem. Por isso que é muito importante a gente falar muito sobre a superproteção, porque superproteger a gente acaba não permitindo e não fazendo com que a criança mostre o seu potencial. A gente tem sim que dar todo o instrumental para a criança, mas a gente não pode fazer pela criança, e criança com síndrome de Down também se encaixa nisso. Bia, essa superproteção, de onde você acha que ela vem? Então, Léo, na realidade, o que eu percebo pela minha experiência, são 24 anos trabalhando na área, já começou lá quando a mãe recebeu, ou a família recebeu a notícia. Quem passou por isso sabe, normalmente a notícia não é dada de uma forma adequada, muitas vezes a mãe está numa sala de parto ainda sendo suturada, muitas vezes também é falado para o pai, e aí é falado de um jeito que normalmente a criança é colocada como uma criança que não vai saber fazer nada, que vai ter uma vida dependente, e a mãe fica, né, a família fica com essa sensação de que vai ser um ser meio que vegetativo. E aí isso acaba levando a uma superproteção, porque deixa eu fazer pela criança porque eu acredito que ela não vai conseguir fazer. Mas assim, pai, mãe, família, não se culpem e não questionem muito essa questão de eu tô fazendo certo. E essa superproteção, a gente faz o que a gente vai conseguindo no momento, mas é muito importante vocês saberem, vocês não estão sozinhos. Esse canal com a Léo, a internet, mas busquem sempre as questões atualizadas. Procure um canal fiel, fidedigno, porque a gente sabe que não necessariamente a gente tem aí as coisas mais antigas, né? Então assim, procurem, a gente está aqui para ajudar, vocês não estão sozinhos. Bia, saindo um pouquinho dessa questão lá dos pequenininhos, da superproteção, eles vão crescer, é claro. Tem um assunto que eu acho que ele assim, bom de se falar. A pessoa com deficiência, na questão da sexualidade, eu percebo que eles sofrem assim, até uma certa discriminação, tipo, eles são muito aflorados, eles não têm controle da sexualidade. Lógico, eu lido com meu filho, eu falo sobre o assunto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, assim, de uma forma que esclarecesse um pouco, porque existem essas dúvidas, essas questões. Para os pais, para a família, avós, a criança, ela vai ser reflexo de como ela vai ser educada. Então, para a gente pensar lá na adolescência, lá no futuro, a base é já desde bebê. Então, dando os limites, não achando bonitinho quando sai beijando todo mundo, dá um limite quando quer abaixar a roupa, como qualquer criança. Então, eu sempre digo, a dica o que eu espero do meu filho e o que eu acho legal numa outra criança é a forma como eu vou educar o meu filho. Essa pergunta já foi me feita várias vezes em decorrência da idade do meu filho. Então, na questão que o Murilo hoje tem 15 anos. E o que eu tenho para falar é o seguinte, a pessoa com síndrome de Down, ele não é aflorado, como dizem, né, um ditado popular,
que eu não sei, e também não são assexuados. Eles são seres que têm as mesmas necessidades que o outro. Agora, como você mesmo falou, o que leva a que essa pessoa tenha uma vida tranquila e que possa viver em sociedade harmoniosamente, assim, é a questão de você educar, como a Bia falou, é os exemplos, falando sempre no concreto mesmo, onde pode, onde não pode, falar de uma forma clara, porque é um assunto que não é um assunto polêmico, é um assunto que é a vida das pessoas. Eles também, como todo indivíduo, vai querer namorar, vai querer casar, vai querer fazer tudo que todo mundo faz. O que falta, o que eu acho, é a questão de saber abordar esse assunto com o mesmo carinho que você aborda com outro filho que não tenha deficiência. A gente percebe que muitas vezes as pessoas têm dedos e muitas vezes acreditam que eles não vão entender. O que eu sempre falo para as famílias, linguagem clara, responda aquilo que a criança ou que o indivíduo está perguntando. Se a gente estende demais, vai se perdendo, assim como quando a gente conversa com a família. Então, procurar ser sucinto mesmo, mas a criança e o adolescente, se a gente dá limite, eles têm total condição de ter um limite, como o seu filho está tendo, com seus 15 anos, né? E a pergunta que não cala, Bia, quem ajuda quem? Quem ajuda quem? Eu vou percebendo ao longo dessa minha trajetória de 24 anos, já em outras instituições, não só de deficiência intelectual, no consultório, que a criança, já a partir do momento que a família recebeu a notícia, ela muda todo o cenário. A gente até comenta como se fosse um luto, apenas de alguma coisa que eu esperava para algo novo. Mas o que eu tenho para dizer é que esse algo novo não é algo ruim, algo triste. Sim, é algo que traz coisas boas, traz um olhar totalmente diferente. Mas o que eu tenho para dizer é que quem vai ajudar quem aí é a criança, que vai mostrar para vocês o quanto que ela está nesse mundo para ser feliz e para fazê-los felizes. Então, um sorriso que ela vai dar, a primeira engatinhada, à medida que vai para a escola. Hoje a gente tem uma estimulação, então assim, fiquem tranquilos, vocês não estão sozinhos, não é esse bicho de 7 cabeças, a gente tem pais preparados para dar orientação e quem ajuda quem, com certeza com o tempo vocês vão dizer pra gente. Obrigada, Beatriz, foi muito bom, você elucidou muita coisa, eu acho que foi assim, muito esclarecedor e estou muito feliz com a sua presença aqui e a gente conta com você numa próxima. Em quem ajuda quem, né? Obrigada, Léo, eu também fiquei muito feliz, falei já honrada e eu quero e torço por esse canal cada vez mais ter mais e mais entrevistas, espero que tenha esclarecido, né? E conte comigo a hora que precisar. Com certeza, sim, claro.